Amém? Só que eu vou voltar um pouquinho para você entender o porquê da tribo de Issacar. Voltando lá no passado, a gente vai entender que Deus chamou Abraão, fez com ele uma aliança, e essa aliança dizia o seguinte, que ele ia ter que sair da sua terra, sair da sua parentela, e ir para um lugar que ele o mostraria, e lá o faria uma grande nação, amém? Só que tinha um detalhe incrível, sua esposa era estéril. Como que vai iniciar uma grande nação, grande terra, povoar uma grande terra com uma esposa estéril? O Senhor já começa ali a trabalhar, faz a sua esposa fecunda, vem e nasce Isaque, o filho da promessa. De Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, por uma troca, por um momento, por uma oportunidade, Jacó toma dele a primogenitura. E para fugir da ira do seu irmão, que ficou enfurecido depois que ele descobriu que não era mais quem receberia a promessa, a herança do Senhor, ele teve que fugir. E foi para a casa do seu tio Labão. Lá ele chegando, ele se depara com Raquel, amor à primeira vista. E ele ficou louco com Raquel. O seu tio Labão o propôs o seguinte: trabalhe para mim 7 anos, e eu te darei a minha filha. Ele trabalhou 7 anos, arduamente, sem reclamar, sempre feliz, sabendo que ele teria a sua amada. No dia do casamento, ele passa por todo aquele procedimento, toda aquela cerimônia, vai para a sua tenda, e pela manhã ele descobre que ele se deitou foi com Lia, a outra irmã. Ele levanta, vai questionar o seu sogro e pergunta para ele, poxa, trabalhei 7 anos e você me coloca agora a recompensa que não é essa, a minha recompensa que eu trabalhei para ter era Raquel e você me entrega Lia. O seu tio, sabiamente, ou na malícia, disse para ele o seguinte: é costume a filha mais velha se casar primeiro, por isso você se casou com Lia, mas caso você queira Raquel, trabalhe mais 7 anos. E aí mais uma vez uma prova de amor, ele não pensou 2 vezes, aceitou o novo trato e trabalhou mais 7 anos para poder ter a sua amada. E dali começa uma luta, uma guerra imensa pelo amor deste homem Jacó. Lia e Raquel travaram uma luta imensa pelo amor deste homem, que desde o início não deixou dúvidas que a preferência dele era Raquel, e ela lutou por isso. E Deus, vendo essa aflição, fez Lia fecunda e Raquel estéril. E aí começam a nascer os filhos de Lia. Primeiro veio Rúben. Deus viu sua aflição. Pega esses detalhes, irmãos. Deus viu sua aflição. Se você está aqui nesta manhã e está passando por alguma aflição, segura aí. O segundo filho, Simeão, Deus ouviu o seu clamor. Talvez você está passando por momentos de aflições, mas não está clamando a Deus. Comece a clamar ao Senhor. Terceiro filho, Levi, ligado, união. Tem vários significados para essa situação, mas eu quero trazer para você que anda meio desligado da presença de Deus, você que está em casa achando que comunhão é ficar da sua casa, você que vem na igreja e acha que é somente sentar por aqui e tudo está bem. União, se ligue no corpo de Cristo, busque, lute contra a sua aflição. O quarto filho, Judá, louvor ao Senhor. Se você anda louvando somente com a sua boca e não com o seu coração, essa manhã é sua oportunidade de fazer diferente, amém? Passado esses 4 filhos, Raquel, com uma inveja tremenda, já não sabendo mais o que fazer, vai lá e pega a sua serva Bila, e entrega para Jacó e fala: ela vai ter um filho meu.
e desse relacionamento nasce Dan. Deus fez justiça. Deus tem feito justiça, aquilo que você tem tanto desejado. Logo em seguida, vem Naftali, que quer dizer luta. Talvez a gente não consiga entender por que tantas pessoas são insistentes, perseverantes, e lá no final conseguem vencer. O espírito de luta, irmão. Cadê o espírito de luta do cristão? De insistir naquilo que ele quer, de insistir nas suas vontades, associadas à vontade do nosso Deus. Amém? E passado um tempo já, Lia sem dar filhos, ela vai e segue o próprio exemplo da irmã, e pega a sua serva, Zilpa, e entrega para Jacó, para que ela também tivesse filhos para ela, e nasce Gade, que quer dizer fortuna, sorte. Muita gente anda buscando uma grande fortuna, né? Dinheiro. Uns costumam jogar até em jogos de loteria, outros apostam lá no tal do tigrinho. A nossa fortuna é Cristo, irmãos. A nossa fortuna é o Senhor. Em seguida nasce Assé, felicidade. Antes de falar da felicidade, eu quero linkar ela com o 9º filho, que é o 5º filho de Lia, que é Issacar. Issacar quer dizer a recompensa. Quem sabe, todos esses pontos que eu te disse aqui a respeito de cada filho até chegar em Issacar, você agora vai ter a sua felicidade associada com uma recompensa que vem do Senhor para a sua vida. Amém? Quem trouxe a Bíblia nesta manhã? Vamos abrir lá em Gênesis 30, 14. Quem achou pode dar um glória a Deus. Aleluia! Em Gênesis 30, 14, eu vou ler através dessa versão aqui para vocês acompanharem. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben, no caso o filho mais novo, o filho mais velho, aliás, o primogênito, foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Lia, a sua mãe. Raquel, quando viu, disse a ela: por favor, me dê algumas mandrágoras que seu filho trouxe. E Lia de pronto respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora você quer tomar as mandrágoras que meu filho me deu? Eu vou fazer só um parêntese aqui. Mandrágoras, naquela época, tinham uma simbologia de fertilidade, afrodisíaco. Raquel entendeu o seguinte: opa, a minha chance de ter filho está aí. Se eu ficar com essas mandrágoras, eu vou me dar bem. E Lia já deu a resposta para ela: além do marido, você quer as mandrágoras? Você está querendo é tudo, não? Só que Raquel foi esperta e fez um trato com Lia: vamos fazer uma troca, você me dá as mandrágoras e eu deixo você dormir uma noite com Jacó. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Lia foi encontrar-se com ele e disse: essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso as mandrágoras que o filho de Lia achou. Naquela noite, Jacó teve relações com Lia, e Deus ouviu sua oração, e ela ficou grávida. Jacó recebeu seu 5º filho de Lia, o 9º, e ela disse: Issacar, a minha recompensa. Amém? Issacar significa recompensa. Lia, ela precisou passar por essa humilhação de ter que se entregar para o seu marido em troca de algo. Nem nesse momento ficou um instante evidenciado o amor de Jacó por Lia. Foi preciso ela se humilhar, fazer uma troca, para que a verdadeira amada de Jacó deixasse que ela tivesse relações com o seu marido. E isso, gente, tem acontecido nos dias de hoje. Às vezes a gente anda trocando os nossos valores por coisas que a gente acha que é melhor. Quantas pessoas têm deixado valores cristãos, como deixar de ir à igreja,
deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de buscar ao Senhor em troca de algo que satisfaz o nosso corpo de morte, a carne. Isso tem valido a pena? Para ela valeu a pena, naquele contexto valeu, mas nos dias de hoje, isso não é uma coisa importante para nós. Nós devemos buscar ao nosso Senhor. Naquela época, existia a possibilidade do marido ter mais de uma esposa. Hoje isso não é permitido. Mas você tem valorizado a sua esposa da forma que ela merece? Da forma que ela deve ser valorizada? Em Gênesis 49, Jacó, já mais velho, ele chama os filhos para poder os abençoar, como foi mostrado aqui durante o nosso teatro. E ele vai proferindo as bênçãos, e todas essas bênçãos vão chegando a cada um deles, e eles vão saindo dali já sabendo o que eles vão receber. Só que Issacar recebe uma bênção diferente. Ele foi considerado um jumento que carregaria fardo, que carregaria peso, um jumento de servidão. Para muitos, esse tipo de bênção, vamos dizer assim, seria algo muito ruim. Mas a gente conseguiu dar para vocês uma amostra do que é essa servidão. É uma resistência, é uma resiliência. São pessoas que não desistem. São pessoas que estão firmes no propósito do Senhor, independente do tamanho do fardo que você esteja carregando. Talvez você ache que você está carregando um fardo pesado demais. Irmão, o Senhor não vai te dar nada além do que você consegue fazer. Um povo que carregou essa, entre aspas, maldição de ser carregador de peso, de ser o servo, de ser aquele que deixa para Issacar fazer, ele vai dar conta. Só que 430 anos depois, quando Moisés, o libertador, vai proferir bênção sobre as tribos novamente, que era um costume que ele estava levando, imagina só, Issacar e todos os seus irmãos, logo depois que Jacó morre, passa um tempo depois, eles morrem no Egito, e dali inicia um período gigantesco de servidão ao povo egípcio, e precisou o Senhor levantar aquele libertador para vir tirá-los dali, e eles no deserto, imagina só, recebendo aquela bênção. Imagina, se em 400 anos, eles já vêm recebendo aquela mesma história, porque é um costume. O que aconteceu com os nossos antepassados, eles iam passando de um para o outro, e aquilo não morria. Aquela bênção que foi proferida em Jacó, aquele de Issacar que foi receber de Moisés, sabia o que ele tinha recebido antes. Imagina só a cabeça daquele líder da tribo de Issacar. Se eu fui um jumento lá com meu pai, imagina só com Moisés aqui. Um povo que já tinha sido todo ele trocado durante aquela caminhada no deserto, por tamanha murmura que o povo tinha. O povo veio reclamando o tempo inteiro, a ponto de desejar voltar para a escravidão. Só que chega o ponto que Issacar é chamado, e ele é chamado junto com Zebulon, porque os dois irmãos sempre estavam juntos, sempre próximos. E nessa hora, nós vamos lá em Deuteronômio 33, 18. Abra sua Bíblia aí, irmão. Amém? A Bíblia diz o seguinte: de Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, quando tuas saídas, e tu, Issacar, em tuas tendas. Chamarão os povos a seu monte, ali apresentarão sacrifícios de justiça, pois chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Irmãos, onde havia tristeza, entrou alegria. Onde havia escassez, entrou a abundância dos mares. E onde havia aquele sentimento de derrota,
entrou areia. Areia, nesse caso aqui, areia da praia, quer dizer o seguinte, que eles iam colher coisas até que eles não tinham plantado. Quantas vezes nós estamos plantando e não estamos vendo a colheita acontecer? Nós vamos continuar plantando, irmãos. Aquele que dá o crescimento, aquele que dá o fortalecimento para aquele fruto que você está plantando é o nosso Deus. E é tudo no tempo dele. Uma tribo a qual discernia os tempos, uma tribo a qual tinha grande experiência com a agricultura, tribo essa que quando Davi foi participar das guerras, ele chamava os guerreiros. Para se ter uma ideia, a tribo de Benjamim enviou 3.000 guerreiros, Zebulon enviou 50.000, mas Issacar mandou 200 homens, 200 chefes, que eram versados no conhecimento dos tempos, conhecimento da vontade do Senhor. Mais vale 200 homens que conhecem a vontade do Senhor, do que um exército de milhares marchando sem direção. Quantas igrejas nos dias de hoje estão marchando para o abismo, porque estão deixando a direção do Senhor, que é a palavra de Deus, de lado. Se você tem na sua igreja pregação de palavra, essa é a verdadeira direção que você deve seguir. Talvez você ouve palavras as quais passam a mão na sua cabeça, você sente aquele afago, você sente aquele momento gostoso. Engano seu, irmão. Às vezes Satanás está te afagando e dizendo: fica em casa hoje, não vai fazer o seu dia se perder numa manhã inteira lá na igreja, a qual você pode pegar alguns pontos, ou até mesmo ver na hora que você estiver lá na sua caminha quentinha, pelo celular, um culto gravado. Esse momento aqui, enquanto o Espírito Santo está aqui, passeando no meio de nós, isso é só para quem está aqui na comunhão. Não troque esse momento, não troque isso, não fique parado no tempo. Seja como o povo de Issacar, que não tinha medo de servir ao Senhor. Salomão tinha essa tribo como uma espécie de coluna para ajudar na produção de alimentos do seu reino. E um rei tão sábio, que discernia também do tempo, escreveu lá em Eclesiastes 3 sobre os tempos. Agora até uma pergunta que eu faço: será que por estar vivendo no meio do povo de Issacar ali também, eles não foram influenciados para os tempos? Porque lá fala que há tempo para todas as coisas. O exército de Davi, para se ter uma ideia, antes de sair para uma guerra, ele não saía sem ter a direção do povo, dos chefes de Issacar. E quantas vezes a gente sai sem direção e sem consultar ao Senhor? Quantas vezes a gente compra, vende? Quantas vezes a gente inicia um relacionamento, um namoro? Quantas vezes a gente encerra um casamento? Quantas vezes a gente inicia um negócio sem consultar ao Senhor? E quando esse negócio, ou esse relacionamento, ou essa atitude que você toma, não tem a direção do Senhor, vai dar errado. Se você pegar todas as histórias que estão aqui na Bíblia, você vai entender que todos aqueles que fizeram algo sem a direção do Senhor, se deram mal. Mas nós estamos num tempo de arrependimento, ainda há tempo. E todos aqueles que se deram mal na Bíblia, mas conseguiram a vitória mais à frente, antes teve que ter um arrependimento, uma mudança de conduta, uma mudança de condição de vida. Talvez você esteja abastado na sua vida, cheia de dinheiro, cheia de posses, casas, carros, mas se isso te afasta do Senhor, irmão, livre-se disso. A palavra de Deus não diz que a gente não tem que ter as coisas, não, a gente pode ser rico, mas que o Senhor seja a nossa principal riqueza. Não coloque as coisas materiais acima da sua vida com Deus.
Essa semana foi pregado algo aqui muito interessante, que eu vou trazer para dentro dessa pregação da manhã. Se você vacilar com essa vida, os dois caminhos vão se tornar vão se tornar morte. E isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã é vida. É vida. Você está recebendo a vida de Cristo neste momento, irmãos. Amém? Uma tribo que era qualificada pelo trabalho com a agricultura, pelo discernimento com as coisas de Deus, não tinha como dar errado. Mas ainda vinha aquela situação complicada que muitas pessoas falavam: tá vindo lá o pessoal de Issacar, olha lá o jumento forte, né, para carregar o peso, né, é esse povo aí. Imagina só quantas coisas eles ouviram. Issacar viveu numa região próximo da Galileia, região essa, irmãos, que teve um grande movimento espiritual. Foi ali que nasceu Jesus, ali ele iniciou o seu ministério ali naquela região. E mais tarde, esse mesmo Jesus, Rei dos Reis, vem tirar essa vergonha do povo de Issacar. Como que Jesus entrou em Jerusalém triunfante? Num Uber Ferrari? Montado num jumento. Olha aí o povo de Issacar sendo honrado neste momento, irmãos. O Rei dos Reis, montado num jumento. Oh glória, eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Sabe por quê? Porque hoje nós conseguimos ter uma ideia do que é o nosso ministério do diaconato. A gente serve com alegria. A gente não está aqui porque a gente quer aparecer. Como foi dito, a gente trabalha sem aplausos. Nós somos colunas invisíveis na casa do Senhor. Às vezes, aparecer nos faz tirar o foco que é o Senhor. Ninguém pode estar num altar ou estar pelas ruas afora querendo aparecer mais do que Cristo. É a palavra do Senhor que tem que prevalecer, é a presença dEle que precisa aparecer. Mas muitos estão fazendo um altar de palco. Naquela época, um tempo de extrema corrupção, onde a igreja se corrompia com a política, o povo de Issacar estava sempre ali, cumprindo aquilo que Moisés tinha proferido sobre a vida deles, convocando o povo para poder cultuar, para poder sacrificar pelo nosso Deus. E hoje, qual o sacrifício que nós estamos fazendo? Levantar cedo, com raiva, chateado, queria estar dormindo mais. E aí, se você vem buscar uma recompensa, com esse sentimento, certamente você não vai encontrar o que você procura. Certamente o seu tempo de aflição vai se aumentando. Certamente a sua luta vai aumentar. Certamente todas as suas situações de vida vão sendo prolongadas. Por isso, irmão, quando você receber algo de ruim, que você entender que é ruim, dá glória a Deus. Dobra o seu joelho. Busque o Senhor de uma forma diferente. Busque o Senhor de forma que você chame a atenção dEle. E como seria chamar a atenção do nosso Deus? Para nós do diaconato, que estamos aqui representando a tribo de Issacar, nós temos um exemplo clássico, o primeiro diácono Estevão, lá em Atos, que por sua coragem, por sua insistência em pregar o evangelho, foi arrancado de dentro do arraial e jogado lá fora para ser apedrejado por conta da palavra de Deus. Só que as pessoas que tacavam as pedras, arremessavam as pedras contra eles, não entendiam o que estava acontecendo, porque ele estava sorrindo. E ainda pedia ao Senhor para não fazer nada com eles, porque eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Talvez está precisando a gente dobrar mais o joelho, a gente buscar mais o Senhor, a gente abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo tome todo o espaço.
Sabe por quê? Porque durante aquele momento das pedras batendo sobre Estevão, o céu se abriu e ele viu o Senhor, aquele mesmo que está descrito lá em Hebreus, que ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele se levantou para ver o seu servo. Você tem chamado a atenção do nosso Deus? A ponto dele se levantar? Ou a ponto das suas orações, que são feitas da boca para fora, simplesmente serem desconsideradas? Nós precisamos chamar a atenção do nosso Deus. Nós precisamos nos dedicarmos mais às coisas de Cristo. O tempo está sendo abreviado, o tempo está acabando, e uma tribo que discernia dos tempos, certamente neste ponto, saberia o que fazer: buscar ao Senhor incessantemente, a oração sem cessar, a busca, a entrega, a dedicação, o louvor. Isso está faltando, irmãos, e quando isso é pregado, é para o nosso coração não se entristecer, é para a gente se alegrar. Você sabe por quê? Porque o Senhor nos ama, Ele está nos dando a oportunidade que nós precisamos. Nós não estamos aqui à toa. Você poderia estar reunido com a sua família num grande restaurante, passeando em algum parque, ou então viajando, ou até mesmo curtindo a preguiça. Mas você está aqui, e eu espero que você, nesta manhã, não vá para casa da mesma forma que você chegou. Leve consigo o seguinte: vale a pena lutar, vale a pena sacrificar, vale a pena buscar, vale a pena orar, vale a pena sacrificar. Talvez você insista com algumas pessoas que você conhece, para que eles venham à igreja ouvir a palavra, e sempre você recebe a mesma carinha de sempre. Hoje não vai dar, cara, eu tenho um compromisso para fazer, para cumprir, e não vai ter como. Continue insistindo, irmão, continue insistindo. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém um dia insistiu por mim, e talvez aquele que você chamou 2, 3 vezes e não veio, continue insistindo. O Senhor vai chegar até ele. O poder do convencimento está no nosso Santo Espírito. Você precisa entregar, e o Santo Espírito vai fazer o restante. Eu queria chamar o pessoal do diaconato para vir aqui à frente. Isso a gente não tinha nem combinado. São esses aqui, irmãos, que hoje, depois que muitos aqui saírem, vão se encontrar com as suas famílias, na sua maioria vão estar retornando para servir no culto da noite. São esses que possam estar fazendo sol e chuva, calor ou frio, eles vão estar aqui para servir vocês. E Colossenses 3, 23 e 24 diz o seguinte: o que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Lembre-se de que a recompensa, olha a recompensa aí, irmãos, ela não vem de sacar, não, ela não vem, ela vem do Senhor, que nos fará ter parte na sua herança. Hoje você serve, hoje você sacrifica, hoje você pode estar passando algo tão pesado, que o faz chorar, que o faz nem conseguir ficar sobre os seus pés, mas nós vamos ter uma herança de vida eterna, num corpo glorificado, onde nós vamos passear por ruas de ouro, e a Cristo, o verdadeiro Senhor, que estão a servir. Eu queria pedir, amada igreja, a você que está em casa, que faltou nesta manhã, quando você passar por toda a extensão da igreja, até chegar ao lugar que você sentar, mesmo que não seja possível você o cumprimentar, olhe para ele e dê um sorriso, que eles vêm aqui toda manhã, nós viemos aqui todas as manhãs para servir a vocês, com tanta alegria, e um sorriso que a gente recebe de um irmão, faz toda a diferença, na hora que a gente está servindo.
Porque Deus, através do sorriso de um irmão, através de um cumprimento, nos fortalece. Como hoje nós servimos uma ceia de fortalecimento, a presença da igreja na casa do Senhor é o nosso fortalecimento. Entristece os nossos corações um irmão que passa e não nos percebe, mas nos entristece mais ainda quando a gente vê alguma cadeira vazia e a gente sabe que aquela cadeira vazia é de um irmão que não está ali presente. E a gente sempre comenta entre nós do nosso diaconato, que a gente faz é porque a gente ama. Uma das primícias, uma das principais situações que nos é perguntada pela direção da igreja: você quer servir o diaconato? Porque isso aqui não é imputado por alguém, não. O pastor Luiz e a pastora Ednés não chegam e falam assim: ô Felipe, você agora é um diácono. Não. Existe uma conversa, existe uma pergunta, e essa pergunta ela é clássica: você quer servir ao Senhor? E nessa manhã, irmãos, eu pergunto a vocês, como uma tribo de Issacar aqui presente: você quer servir ao Senhor? Você quer se entregar a Ele? Você quer fazer parte nessa herança que é tanto dita e tanto pregada aqui neste altar? Se você quer, irmão, levante e dê um glória a Deus. Fique de pé, dê um glória a Deus. Mostre para o Senhor que você quer ser um Issacar, que você quer fazer parte desta herança. É o momento que você tem nesta manhã. Eu convido a amada igreja a orar. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã que o Senhor tem nos concedido. Pai, é de extrema importância, Senhor, termos Issacares no nosso meio, pessoas que vão ser resistentes, ó Pai, às investidas do inimigo, pessoas que vão sacrificar as suas vidas, Senhor, para poder estarem aqui para servir a Ti, ó Pai, até o dia da Tua volta. Nós não queremos, Senhor Jesus, nenhum tipo de aplauso. Nós queremos é estar com o Senhor, nós queremos é Te servir, Jesus. E um povo que discernia dos tempos. Hoje é o tempo da nossa entrega, Senhor. Hoje é o tempo do nosso renovo. Hoje é o tempo do nosso fortalecimento. Hoje é o tempo do nosso arrependimento. Você que está aqui nesta manhã, não perca a oportunidade de se declarar a Deus, de se declarar a Ele. Ele quer que você faça parte desta herança. Ele quer que você faça parte deste corpo, o qual Ele é a cabeça. E em breve Ele vai voltar. Em breve Ele voltará. Em breve Ele vai nos levar. Mas para isso, irmãos, vocês precisam ser persistentes. Vocês precisam sacrificar. Não é uma manhã de domingo, com chuva, com uma cama quente, que vai te tirar da presença do Senhor, irmão. Não é um convite para uma festa inesquecível. Festa inesquecível vai ser aquela no dia que o Senhor vier te buscar, irmão. Essa você vai participar dela eternamente. O lugar que Ele prometeu para nós vai ser uma eterna festa na presença dEle. Talvez um dia de festa, horas de festa, momentos de prazer, vão te tirar uma eternidade de alegria. E esse corpo de morte, que tanto assola as pessoas, tem levado muitos para o inferno. Mas nesta manhã, eu tenho certeza que o Senhor tem falado aos nossos corações. E a partir deste momento, cada um vai entender a real necessidade que temos em servir ao Senhor. Com os nossos louvores, com as nossas orações, com a nossa entrega, com o nosso coração. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, irmãos. E que você possa levar um pouquinho de Issacar para você nesta manhã, mas que você não o coloque ali do lado de fora, e que ele caia no esquecimento, que você possa praticar, que você possa mostrar que o Senhor faz toda a diferença. Amém?
E o Senhor nos abençoe.